Olá, muito boa noite. Já estamos no dia 17. Eu estou em contagem regressiva. Daqui exatamente uma semana nós estaremos na véspera do Natal. E logo em seguida, tchau 2019. Estou com um pouco de medo também. Mas para muitos, essa época do ano, assim, a finaleira de agendas é boa. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, eles fizeram uma proposta, né? Eles têm uma proposta que parece que foi tudo meio rápido, assim, enfim, o aumento do salário dos vereadores. E conforme a presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal, ela não tinha tomado conhecimento disso, assim, com detalhes até esta terça-feira, acabou, na verdade, mas pegou no tranco, né? Porque foi na hora de uma entrevista que ela teve que olhar o que dizia. Na verdade, o que eles propõem? Um aumento de 30% em salários dos vereadores, o que faz com que automaticamente aumente o salário do prefeito de Porto Alegre, mas o prefeito da próxima gestão. Não é esse prefeito, esse aumento é para o ano de 2020, em 46%. Os vereadores passariam a ganhar, por hoje, de R$ 14.500, que é o que ganham hoje, quase R$ 19.000. E o prefeito de Porto Alegre, de R$ 19.500, digamos assim, arredondando, passará a receber o R$ 28.487,52. Mas não terminam por aí as notícias, as boas informações, se você gosta ou não gosta, se você acha que é legal, se não é, nós vamos discutir ao longo do programa. Vamos conferir que outros assuntos passarão aqui por esta bancada. Magno Barcelos. Vou fazer um pequeno comentário, grande comentário a respeito daquele que, na minha modesta opinião, foi o maior escritor gaúcho e um dos maiores do Brasil, indiscutivelmente, Érico Veríssimo, que estaria de aniversário hoje, fazer uma homenagem a este grande escritor gaúcho e brasileiro. Romildo Bolzan Júnior é absolvido pelo Tribunal de Justiça em ação de improbidade e torna-se o primeiro candidato ao Piratininga. E segundo o Conselho Nacional de Justiça, os magistrados podem pensar, até opinar, mas evitem a fadiga, não postem nas redes sociais. Trabalho informal conta com experiência na busca do emprego com carteira assinada. Al Hilal foi a nova vítima do implacável e cruel Flamengo que vai transformar o futebol brasileiro de um clube só em 2020. Prepare seu bolso. Consumidores vão pagar mais de 20 bilhões de reais em 2020 na energia elétrica para bancar subsídios. E a PEC que estabelece o voto impresso avança na Câmara de Deputados. Muito bem. E como as coisas... O brasileiro, ele é muito criativo, né? Pois eu quero dizer aos senhores que num apartamento localizado no centro da cidade de Porto Alegre, a Polícia Civil localizou um laboratório de drogas. Isso no centro histórico aqui em Porto Alegre. Nada mais, nada menos do que um laboratório de drogas com estufa e iluminação artificial. E tem um nome isso, né? Essa droga seria... Para que ela tenha um nome, eu perdi o nome da droga. É uma droga in natura, eles dizem assim. E não é assim, é quase vegano, entendeu? Agora o que está faltando... Orgânico. 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 Olha aqui, ó. Estufas, iluminação especial, cultivo... olha aqui, ó. O cultivo da droga mais potente. Tá, tudo foi apreendido, produtos para fertilização, eu vou achar aqui, mas o que eles disseram era uma coisa genial. Eu digo, bom, a partir desta, nós teremos em breve maconha vegana. Porque, claro, é melhor do que o químico, pode explodir o complexo de apartamentos, né? Então... Gente, olha que maluquice. Uma maconha engajada. Uma maconha politicamente correta. Tá vendo aí? Ecologicamente aprovada. Ecologicamente aprovada. Com selo verde. Com selo verde. Viu como essa bancada é criativa? É do futuro. Do futuro. São coisas do futuro. Ecodrugs. Tá certo. Chicão Tofani, tu tens todo o direito de começar o programa hoje. Porque eu vou te contar uma coisa. Eu torci contra o Flamengo, eu sou uma negação para torcer. Meu time é uma negação para ganhar. E eu sou uma negação para torcer. SK.
Não consegui. Dona Magda, no primeiro tempo, o Flamengo... Mas é diferente, eu não sequei o time. Eu torci pelo outro time. É diferente. Não, meu bem, português é uma língua muito delicada. Secar é inveja. Secar é ficar, sabe? Desejando mal. Desejando mal. Não, eu torci pelo adversário. Que feio que eu faria, então. Mas Dona Magda, o primeiro tempo, o representante asiático, que é o Al Hilal, que é um time que foi construído, a essência do time, pelo técnico do Flamengo. O Jorge Jesus, que foi o último treinador do Al Hilal. É um time saudita, muito rico, é um time que oferece competição como time de futebol. Saiu ganhando de 1-0. Por quê? Ele triturou o Flamengo? Não. Ele deu o total no Flamengo? Não. O Flamengo entrou de salto alto? Não. O que aconteceu foi o seguinte, intempéries do jogo, ele dominou relativamente a partida num lance no qual houve uma falha do Arão com a zaga do Flamengo, aconteceu 1-0. Aí caiu o fantasma. Aquele fantasma que eu já senti e sinto quando vou a Cancún, de problemas no passado, de relacionamento, que eu noivei 2 vezes em Cancún, aconteceu com o Flamengo hoje em Doha. O Flamengo viu o espírito do Atlético Mineiro ser eliminado pelo Raja Casablanca. Viu o espírito internacional com o Mazembe. E viu o River Plate, o grande River Plate, ser eliminado no ano passado também, nessa semifinal. Aí o time tremeu, terminou o primeiro tempo. Só que o Flamengo tem um técnico acima da média. Acima de Renato, acima de qualquer outro tipo de técnico. Hoje, comparado com o Jorge Jesus, é um calhambeque com carro de Fórmula 1. Porque ele só fez 2, ele pegou o Diego e colocou no lugar do Gerson, porque esse Gerson, Dona Magda, ele estava amarelado e já estava com atrito com os adversários. Seria expulso, um jogador expulso. Se ficar com 10 jogadores numa partida dessa envergadura, é perder. Ele pegou o Diego e só fez 2 gestos que eu não vou mais me esquecer. Ele pegou a mão, fez 2 vezes, apontou para o lado onde é que estava o goleiro do time árabe. O que significava isso? Bola comprida, bola alçada. Flamengo teve a sorte de empatar antes do Diego entrar, logo no entrar do segundo tempo, e 2 gols surgiram dos pés do Diego. Um do Bruno Henrique e o outro, um gol contra. Você mostrou, tá, tudo bem, Jorge Jesus é o melhor que tem, só que mostrou uma coisa que o Flamengo definiu hoje muito ruim. Gabigol não jogou nada. Pois é, né? Nada. E o melhor jogador do Flamengo não jogar nada, os outros têm que jogar mais por ele. Sim. E vai enfrentar provavelmente um time que ganha de todo mundo. É o que... Liverpool. O Liverpool, que a imprensa inglesa chama Liverpool, é da cidade que tem mais desemprego na Inglaterra, mas é uma cidade histórica que tem o time de Red Devils, os vermelhos, os diabos vermelhos. O Liverpool ganhou uma Champions League, ele titulou todo mundo. É Barcelona, de Manchester City, inglês, Atlético de Madrid, afinal foi com o inglês o Tottenham. O Liverpool joga igual ao Flamengo. 3 jogadores letais, Firmino, Salah, que é um árabe, ou melhor, Sané, Mané, e um árabe, que é Al-Sarraj, que é egípcio, e bola esticada, coisa que os nossos técnicos aqui não sabem. O que os nossos técnicos sabem é dizer, não, porque o Brasil é tricampeão, bababá, é pentacampeão, o Brasil não ganha mais nada há 20 anos. A melhor seleção da América do Sul é os hermanos aqui do lado, aqui, que botaram o Brasil na roda na última partida. Então, eu acho que o Liverpool passa pelos mexicanos Monterrey amanhã, que é o time do cimento mexicano, uma das indústrias que mais prolifera no México, afora a cocaína, é o cimento. E esse time é o time do cimento, o Monterrey. E acho que o Liverpool passa e decide com o Flamengo sábado. Não tem favorito, é um jogo imprevisível. Acho que o Flamengo chegou no máximo. É uma loteria. É uma loteria. O cara que chegou em Punta del Este sem dinheiro, entrou na melhor festa, ganhou a melhor mulher, se hospedou no Conrad sem grana, os caras... Não consegue sair agora. Agora não consegue sair. É o Liverpool a saída. A saída é o Liverpool sábado. Daí nós vamos ver, Dona Magda. Uma das maiores dificuldades é que o Flamengo, por mais que tenha um ataque super preciso e eficiente, vai lidar com o melhor goleiro do mundo. Que por acaso é o Alisson, brasileiro. Que é considerado o goleiro mais boa pinta. A gente pela segunda vez ele é o melhor goleiro do mundo, não é? Não? Pela segunda vez? O Alisson
Sem Nós aqui, ó. Vocês não sabem que vocês estão perdendo na Grenal? Só não foi na Copa do Mundo, que na Copa do Mundo foi o belga Courtois. Não, mas o melhor goleiro. E o Gabigol, que não tem um passado muito positivo também na Europa, Não né? tem. Ele talvez o passado tenha perturbado pode amarelar quando ele vê aquela camisa dos ingleses, Renfield, Liverpool. Liverpool é muito histórico esse time aí. Sim. Olha aqui, brincadeiras à parte, eu quero aproveitar esse momento do programa para fazer um pedido muito especial. Um pedido de doação de sangue. A doação de sangue deve ser feita no Hospital Santa Casa, qualquer tipo de sangue, e pede-se a gentileza que você, doador, tenho certeza que vai imediatamente atender esse pedido. Quando estiver lá, diga que esta doação é para o senhor Enio Berli Esguiar. É um senhor de 88 anos que está precisando e muito de sangue. Então eu chamo a atenção, senhores que são doadores de sangue, qualquer tipo de sangue. A Santa Casa de Misericórdia está precisando de doação para o senhor Enio Berli Guiar, um senhor de 88 anos. Carla Krieger. Hoje, Magda, a gente vai falar de um assunto que acredito que a maioria dos brasileiros tem vontade que aconteça, que é a impressão do voto. Não é que não exista mais a urna eletrônica, que a partir da votação na urna eletrônica, a mesma emita o voto eletrônico e que o eleitor não tem nem contato com esse papel já é depositado diretamente para depois acontecer uma possível conferência. Pois a CCJ da Câmara de Deputados aprovou um parecer favorável a exatamente essa PEC que estabelece o voto impresso nas eleições e também em plebiscitos e referendos. Se vocês lembrarem, aconteceu a mini-reforma eleitoral em 2015, o voto impresso já estava dentro da mini-reforma eleitoral. Em 2018, o STF suspendeu esse voto impresso. E depois que ele suspendeu, aguardava-se não de forma definitiva. Então, agora a Câmara, analisando a PEC que está tramitando, aprovou esse parecer na CCJ. Não é uma coisa definitiva, da CCJ passa para uma comissão especial, dessa comissão especial tem que ir a plenário e depois vai para o Senado e depois sanção presidencial e tudo mais. Mas é uma boa notícia para aqueles que confiam que isso pode acontecer e que querem que tenha a possibilidade concreta, não virtual, né, que é o caso da urna eletrônica. Além da urna eletrônica, o contato físico com a cédula, aquela impressa a partir da urna eletrônica, sem que o eleitor tenha o contato direto. Já é o primeiro movimento, né? Exatamente. E um bom movimento, tomara que isso... Bom movimento. Preocupa que isso seria um acréscimo de 2 bilhões, né, somados a todas as urnas do Brasil. E algo que eu confesso que não entendi da proposta é que o eleitor teria que conferir se o seu voto, então, foi impresso da maneira correta, só que ninguém pode ter acesso. Ninguém pode tocar na cédula. Exatamente. Então, seria impresso como, iria parar como nessa... Então, ainda é um processo que, por mais que a gente vise a transparência e até o tempo determinado por uma possível apuração, possível contagem desses votos e como eles aconteceriam, eu confesso que procurei mais informações sobre o tema, não encontrei em nenhum meio de comunicação, porque o eleitor, então, votaria, apareceria na tela e seria impresso essa comprovação, o eleitor iria, não, votei nessa pessoa, está tudo correto, então ela iria para uma urna que não pode ser violada até uma possível recontagem, se assim for solicitado. Mas não sei se vale 2 bilhões dentro do processo eleitoral. Mas eles não queriam 3, 4, 5 para fazer campanha? Tiraram que é isso? Imagina, já não passa... tirar do fundo partidário. Mas já não passa tanto dinheiro por tudo que é cantinho de todo mundo, vamos tirar dos cantinhos um pouquinho para fazer isso. Eu encontrei... Deixa só o Russo falar que o Russo... Eu espero. Eu encontrei essa dúvida, né, de como vai ter acesso e confirmar os dados sem ter acesso ao voto. Vai funcionar basicamente como... Sabe como você faz o pagamento, por exemplo, de uma conta no caixa eletrônico? Você tem ali o recibo, você visualiza ele. Visualiza, eu pensei em visualizou os dados, ou quando vai confirmar um depósito, um pagamento. Sim. Confirmar dados, ok. A partir dali ele gera, você vê o seu voto na tela. Mas é a mesma coisa que a urna.
Só que ela não emite um papel. Sim, a partir de agora... Sim, mas aí ela vai emitir para essa concorrência. Você vai verificar o seu voto, não ali aquela tela, vai verificar como fica o ticket, digamos. Exatamente, como pode ter um dispositivo que passe o ticket, tu analisa o ticket, sem confirmar, pode ser o confirmar, nesse dados. Confirmar pode ter isso aí. Está de acordo com tanta tecnologia hoje, tem que ter uma possibilidade. É como fazer um depósito, né? Você, em vez de emitir, é como na real você não deixa de ser um depósito. Eu só não queria deixar de me posicionar, porque aí tem assuntos que a gente dá notícia e tem assuntos que a notícia está dada e a gente tem que ter opinião sobre ela, né? E eu mantenho, porque trouxe essa notícia, acho um absurdo o valor que vai se dar. Nossas urnas foram auditadas por organismos internacionais, pelo nosso tribunal, pelo nosso Superior Tribunal, pelo Tribunal Eleitoral. Todas as denúncias até hoje, nenhuma foram confirmadas. Nós temos a nossa Polícia Federal, que também faz. Quer dizer, vai se gastar esse valor. Eu vi gente querendo economizar passagem de avião e achar 2 bilhões, pouco. Eu acho um valor extraordinário. Eu acho que vai ser um absurdo se gastar isso. Isso é opinião pessoal. Muito bem. Enquanto isso, Magda, o relator, e essa notícia do Marne Barcelos, o relator geral do orçamento de 2020 recuou e não vai colocar no seu relatório final os 3,8 bilhões e sim 2 bilhões para o fundo eleitoral. Então, Marne, provavelmente não será de 3,8, seria vetado pelo Bolsonaro. E aí, Marne Barcelos? Seria vetado pelo Bolsonaro. Mas, dona Magda, eu estou muito triste hoje. Por quê? Muito triste com o pronunciamento do Bolsonaro. Quando o presidente Bolsonaro, no auge da sua falta de conhecimento, da sua iliteracia, ele diz que Paulo Freire é um energúmeno. Quando ele diz isso, talvez ele nem saiba o significado dessa palavra, que significa idiota ou uma pessoa com pouca inteligência. Ele não conheça quantos títulos honoríficos tem o professor Paulo Freire. O professor Paulo Freire tem 48 títulos honoríficos, 35 honoris causa em diversas universidades do mundo. Foi professor daquela universidade pequenininha que tem lá em Massachusetts, chamada Harvard. É uma universidadezinha, ninguém conhece. O que é a universidade, a Harvard? Ele foi professor lá. O professor Paulo Freire. Essa figura extraordinária dentro da cultura brasileira. Paulo Freire, além de tudo isso, criou o primeiro método usado no mundo, em muitos países, de ensinar aos velhos, ensinar aos analfabetos, ensinar às pessoas de mais idade como podem aprender a ler e a escrever. Paulo Freire fez o maior projeto educacional desse país, que seria lançado pelo presidente João Goulart se deposto não fosse pelos militares em 1º de abril de 1964. Então, quando o presidente do meu país, uma pessoa que eu considero, se pronuncia desta forma contra uma figura reconhecida mundialmente, diversas escolas em Paris têm o nome dele, o método dele é seguido simplesmente porque ele é de esquerda. Ora, será que todas as pessoas que são de esquerda têm menos inteligência, são burras? Será que todas as pessoas de direita são altamente, tecnicamente maravilhosas, perfeitas, entendem de tudo, absolutamente de tudo? Não. Você tem que admirar as pessoas pela sua inteligência. Para mim não interessa se é de direita ou de esquerda. Eu quero conversar com a pessoa, eu quero aprender com essa pessoa. Porque quando eu sinto que a pessoa tem conhecimento, eu quero explorar, eu quero aprender com ela. E pelo contrário, parece que o meu presidente, que é o presidente do meu país, dentro desse seu processo de diatribe, de discurso raivoso, provocado por alguém que está do seu lado, mas esse Paulo Freire é um energúmeno. Mas como é que eu vou dizer isso de uma figura como é o Paulo Freire, reconhecido mundialmente? Você sabe o que é receber 35 títulos em 35 universidades do mundo inteiro? Você sabe o que significa isso, Honório? Significa muito. Então, eu aqui, dessa bancada, esse humilde homem de rádio e televisão, diz ao presidente Bolsonaro: meu presidente, não faça mais isso. Não provoque pessoas cultas, pessoas inteligentes. Fique ao nível delas. Quando a gente não sabe de uma coisa, a gente não deve falar. Quando a gente não conhece uma pessoa, não deve falar. Eu, quando não sei, eu não falo. Eu me calo. Eu ouço os outros.
pelo menos para aprender um pouquinho. Obrigado. Mas você não precisa se calar, porque você pode participar do nosso programa através das nossas redes. Nós temos aqui o Instagram, o @atualidades.pampa, o youtube.com/TV Pampa, ativa o sininho que fica do lado direito da tela, você recebe as notificações. O facebook.com/atualidadespampa, que você também a Carla fica ligada sempre aqui no Facebook, o e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp que está aqui na minha mão neste momento, 999-777-001. A senhora Elisa Pereira, de Porto Alegre, diz assim: pena que o Vitorino não está para argumentar contra o Paulo Freire, que acabou com a educação. O método não funciona, basta ver o PISA. É o que pensa a nossa telespectadora. Sem querer corrigir nosso Marne, deixa eu ver aqui. Pior que o presidente nem sabe muito o que disse. Lamentável, abraço. Sem querer corrigir o nosso Marne, o mestre, concordo. Votei no Bolsonaro, mas ele toma alguma coisa pela manhã e fica doidão. Magda, se eu puder contribuir, eu gostaria só de fazer um contraponto ao que o Marne trouxe. Eu acho que o Marne trouxe palavras muito coerentes e muito bem postas, Marne. Eu, de certa forma, assim, acho louvável o teu posicionamento, respeito o teu posicionamento, porém eu acho que existe algo a ser diferenciado. Uma coisa é o método educacional, outra coisa é uma ideologia política que foi apropriada e inserida nesse método educacional. E eu acho que nós estamos entrando numa segunda nova década de um novo milênio. Nós temos um presidente que ele foi eleito para quebrar muitos paradigmas que não funcionaram, porque os dados estão aí para comprovar. O próprio telespectador se manifesta e eu concordo com essas manifestações. Então, eu acho que até essa atitude um tanto deselegante, vou chamar assim, com uma trajetória que foi louvável, ela precisa muitas vezes acontecer para honrar determinadas situações em que, para quebrar com certas ideologias tão aparelhadas, tem que ser muito corajoso e tem que ser muito forte e às vezes deselegante. Então eu concordo com o presidente Bolsonaro. Magda, com todo respeito. Magda, eu quero casar com outra notícia aqui. Por favor. Primeiro que eu acho que se a gente pode modificar as escolas sem ter que ofender alguém, né? Acho que a educação ela vai valer sempre. Então não há como concordar, te vejo da minha querida colega aqui, acho que concordar com grosseria nunca é bem-vindo. E se quer encerrar um projeto, bastava encerrar o projeto de escola, não tem problema. Discordo da ideologia, vamos pegar um novo décimo. O que está se falando é chamar uma pessoa laureada de energúmeno. Essa é a primeira duas coisas diferentes. Isso. A segunda coisa que eu quero tratar, eu vou devolver para a doutora Roberta aqui, porque a doutora Roberta tem nos trazido muita matéria de economia, e eu quero linkar com o assunto. Hoje, imediatamente após a declaração ontem do presidente, o Senado fez uma moção de apoio ao Paulo Freire. Vai sair já está marcada uma sessão lá. Por que eu estou fazendo esse link? Porque nós estamos entrando em 2020 e eu que tenho falado que nós teremos reformas extraordinárias para aprovar em 2020 e nós não conseguimos trazer ponto de conluio e sim de atrito. É evidente que uma homenagem que é marcada um dia após essa declaração mostra o ânimo do Senado contra um tipo de declaração assim. Senado esse que votará as medidas que nós precisamos. Então, eu insisto, tu podes ter uma opinião contra o método, tu podes ter opinião contra a esquerda, contra a direita, isso é a opinião e é o que nós fazemos aqui, né? Mas daí a nós irmos nessa linha é que a gente discorda. Apenas para encerrar esse assunto. 2 ministros, o senhor Vélez não sabia falar português, era colombiano, mas o ministro da Educação. O senhor vai entrar, que é uma negação na educação brasileira, confunde Kafka com Kafta. Não tem mais nada a falar. Mário, não vamos encerrar que o Marconi tem alguma colocação. Que esse é o momento difícil hoje de abordar determinados temas, né? O homem inteligente, até Hitler foi, né? Homem de capacidade intelectual superior, sim, até Hitler foi. Então, peca Jair Bolsonaro nesse clima ainda de pré-eleição, né? De período de campanha ainda. Jair Bolsonaro tem recaídas de estar falando apenas para seus eleitores, de tempos em tempos. Eu acho que esquece que já se tornou presidente de todos. A eleição já está ganha, o jogo já está ganho.
Sim, o projeto proposto por Paulo Freire deu resultados extremamente negativos no Brasil. Pode ter dado resultados positivos em outras culturas. E aparelhou a universidade porque aqui, com uma ideologia comunista. Aqui nós temos uma cultura que se aproveita do relaxamento, né? Então você tem essa filosofia do oprimido dentro da sala de aula. Aqui você não vai ver os alunos e professores levando isso em consideração, mas sim se aproveitando. O que você tem é criança que já não faz mais tema de casa, colégio que já não aplica mais prova, que já está proibido de corrigir, que orienta pais e mães para não corrigir os seus alunos, os seus filhos, porque você estaria expondo os seus erros, os humilhando e seja lá o que for. Os resultados do ensino demonstram isso, são estatísticas, são dados, não são opiniões, né? Então, criticar o método é uma coisa, fecho com o Ruschel, você não está satisfeito com os resultados, o programa que está lá, ok, procura-se outro e tal. Mas aí você tem as ofensas e principalmente o termo energúmeno, que significa isso que o Marne disse, por pessoas que apoiam Olavo de Carvalho. Quando você tem, quem é mais idiota nesse caso então? Olavo de Carvalho ou Paulo Freire? Né? Um cidadão que prega que o cigarro não faz mal, que diz as bobagens que diz, né? Que cria lá do outro lado do mundo, sentado no conforto dos Estados Unidos, propaga as bobagens escritas, né? Em meio a alguns livros que até tem um conteúdo aí que você aproveita. Mas se você se declara publicamente apoiador e crê no que diz Olavo de Carvalho, fica muito difícil levar a sério uma crítica a Paulo Freire. Perfeito. Né? Então, nesse sentido, sim, criticar o programa, né? A filosofia do oprimido dentro da sala de aula, ok, óbvio que isso tem que ser criticado, mas não a pessoa, né? Ataque o argumento, não o argumentador. Isso aí são coisas diferentes. As gerações do futuro vão dar razão ao Bolsonaro. Paulo Freire destruiu o estudo brasileiro. Foi o que a Roberta disse, se usou a burrice, né, e a formação de idiotas úteis, porque você sabe que você vai ter eleitores lá na frente. Essas pessoas não vão ter emprego, essas pessoas não vão ter oportunidade, vão precisar de programas sociais. É o público perfeito, é o alvo perfeito para jogar. Não interessa se ele é o cara então você aparelha. Então você aparelha graças ao projeto. Entre todas as laureas que deu o Marne, faltou uma. Ele é o único escritor brasileiro traduzido em 100 livros na língua inglesa. Mas adiantou para se ele consegue contribuir para o bem do mundo, alguma coisa ele tem que ter. A gente viu também nesses últimos anos, barba dele era só para dar um fechamento nisso, muita gente que é considerado intelectual, que tem uma vida muito diferente da maioria do povo brasileiro. São pessoas, às vezes, que têm, assim, economias, condições financeiras mais confortáveis e que ficam lá do alto do seu conforto dizendo, pois nós gostaríamos que os índios, que os mais desvalidos, que isso, que aquilo, e que na prática não coloca o seu posicionamento de uma forma mais eficaz. Então, eu acho que o Bolsonaro também está quebrando com essa casta de intelectuais que tem, sim, um currículo incrível, que para inglês ver é fantástico, mas na nossa realidade aqui, Tupiniquim, a gente está precisando de gente que faz, e que às vezes para fazer precisa quebrar com ideologias e para isso ser um pouco desagradável. Nas nossas redes sociais, a Tânia diz que o Paulo Freire era comunista, que elogiava o assassino Che Guevara, e a tese do oprimido e do opressor foi responsável pela ideologia nas escolas. Incendiários, Paulo assim Freire. como ela, pensa a Jane aqui no atualidades.pampa, @atualidades.pampa no Instagram. A Jane Teixeira elogia a Roberta, dizendo que concorda com ela em relação a isso. A Maria Alva diz que está em Balneário Camboriú, olha que delícia, assistindo vocês no Face. Abraços para toda a bancada. Balneário Camboriú é uma cidade maravilhosa. É que até pegando o exemplo da Roberta, e acho que o Marne foi muito consciente em afirmar isso, porque de fato, o que o Olavo de Carvalho faz para o Brasil? O que de fato ele... Então, assim, a gente não pode criticar o Bolsonaro por ele criticar aquilo que nós não acreditamos, aquilo que nós gostamos, e aplaudirmos o fato de ele estar apoiando uma pessoa que tem comportamentos. Ok, não concordo com o Olavo de Carvalho, mas ele acredita que ele é o grande guru espiritual, filósofo. Bom, o Marne trouxe aqui em certa oportunidade os livros. Gente, não se compreende o que a pessoa quer escrever, onde ele quer chegar. Então você só critica por criticar aquilo que você não compactua. Quando uma pessoa faz exatamente a mesma coisa, mas com um discurso que você compactua e gosta, você bate palmas. Aí não critica. Mas vamos falar de coisa boa, gente? Melhor. O Natal está chegando e você não pode perder tempo procurando um presente bonito e barato, né?
Então não perca tempo, corre para a Saaf Decoração e Presentes. Lá você encontra este presente do seu amigo secreto, da sua família e de seus amigos. São quadros pintados à mão em vários tamanhos e preços ótimos. Arranjos permanentes de alto acabamento e exclusivos. Uma linha enorme de estatuetas resinadas de alto acabamento. Uma linha em cerâmica decorativa, desde aquelas mais simples até as mais sofisticadas. E agora também tem aparadores em ferro. São diversos tamanhos, diversas cores, porque são mais de 10 mil itens de decoração e presentes à pronta entrega que você não pode perder. A Saaf estará aberta aos domingos, à tarde, até o Natal. Você vai pela BR-116, acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e faz o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Se você vem de Esteio, é só manter a sua direita. Antes do viaduto da Boqueirão, está ali a Saaf Decoração e Presentes, que deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e felicidade. Que é isso que a gente precisa. O assunto, por favor, Marconi. Pois não. Fica a dica aí para o consumidor, então, preparar o bolso para 2020, porque vem mais reajuste, dessa vez na energia elétrica. Esse reajuste pode chegar a 20 bilhões e 100 milhões de reais nas contas de luz e é para bancar subsídios. Os consumidores, então, vão ter que bancar esses subsídios concedidos pelo setor de energia, como desconto na conta de luz para irrigação e para os consumidores de baixa renda. Essa estimativa de cobrança chega a 2,36% nas tarifas de energia. E vale lembrar que essa alta se refere apenas a essa contribuição para bancar os subsídios. Ela não inclui aí os outros custos que normalmente impactam as contas de luz, como a energia, a transmissão, o custo da energia, né, a transmissão, a distribuição. E aí, de novo, segue, né, de acordo com a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, por lei, os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, obviamente, pagam mais do que os consumidores das regiões Norte e Nordeste, né? Isso pode chegar a 2,73% para as regiões que pagam mais e apenas 1,50% para as regiões que pagam menos. Esse valor de 20 bilhões 150 milhões de reais se refere ao orçamento de 2020 da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo usado para pagar justamente esses subsídios. E isso foi aprovado hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, aliás, vale lembrar que esse custo agora, para 2020, é recorde na arrecadação. Na comparação com a do ano passado, esse custo chegou a 16 bilhões e agora vai passar aí dos 20 bilhões. Segundo o relator do processo, o senhor Sandoval Feitosa, esse aumento na conta foi de 8% nas despesas e ocorreu basicamente em função da necessidade do suprimento do óleo na capital Boa Vista, lá em Roraima, em função do cancelamento do fornecimento de energia por parte da Venezuela. A região não recebe energia pelos mesmos sistemas que o restante do país. E em função disso, né, principalmente aí em função dos consumidores de baixa renda, nós vamos ter, que é aquela velha história, né? Enquanto um paga de graça, tem alguém que paga dois, né? Infelizmente, a gente vai ter que continuar arcando, pagando aqui nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais do que pagam as regiões Norte e Nordeste, e ainda bancando, né, quem porventura vai receber aí energia de uma forma mais barata ou, em alguns casos, até de graça. Lembrando, só para pontuar, que Roraima não é interligada à rede de energia que atende ao restante do país e depende dessas usinas, então, para atender a demanda da população por eletricidade. E, bom, outras despesas que são importantes, nós temos aí onde esses gastos, né, vão afetar o bolso do consumidor. Na questão das térmicas, envolve aí o custo da compra do óleo, né, para gerar a energia. A população de baixa renda, que deve aumentar ainda mais, e aí os valores envolvidos aí com a distribuição dessa energia. Então, já bote no seu orçamento 2,36% de aumento na energia a partir do ano que vem, isso sem falar nos outros reajustes que são costumeiros, né? Então vai ficar bem caro para garantir aí. Para variar, vai ficar.
bem caro. Isso vai ter que aumentar de tamanho, dona Marta. E também ficou bem caro para todos nós hoje que tivemos que ir ao centro, sair do centro, enfim, um alarme falso de ter uma bomba ali na Júlio de Castilhos, ali pela Mauá, enfim. Nós temos até as imagens, foram horas de movimentação, foram horas de trânsito complicado, corpo de bombeiros, trânsito, e no final das contas não era absolutamente nada. Mas não dava para duvidar, né? Porque enquanto lá lá em cima na Duque de Caxias existia uma manifestação de funcionários, de polícia, professor, vem tudo por causa da votação que seria feita hoje na Assembleia Legislativa. Então, as coisas até que conspiraram para que se achasse que fosse isso. Mas era um disparador, né? Mas não tinha carga nenhuma. Não tinha carga alguma, não tinha carga alguma. Mas a gente nunca pensa, não é nada, vai lá e vê. Porque e se não for? Né? E se for uma coisa às ganhas? Então, tem que ter muito cuidado. Magdalena, nem é a minha manchete, mas quero casar com essa tua notícia, porque eu achei muito interessante. Hoje, Brasília aprovou um projeto para aqueles disques, aquelas chamadas frias que pegam o telefone, seja criança, seja adulto, instituir uma multa de R$3.000 ao proprietário da linha. Ao proprietário da linha, porque eles mostraram quantas pessoas, às vezes, por mais que eles façam a triagem, às vezes sai a ambulância para socorrer lá e não tem absolutamente nada, né? Então, eles estão levando pro responsável da linha, lógico que ele vai ter direito de defesa, né? É um Estado organizado, mas há uma multa, ele é notificado por uma multa de R$3.000. Eu acho que isso vai aperfeiçoar, vai fazer com que as pessoas cuidem mais. Os números, não é a minha chamada, eu só quis linkar com a notícia que é um serviço público, mas assim, ó, o número, os milhares de chamadas que eles recebem, eles estão precisando atender a população e tendo que atender, ouvir gravações, assim, as mais, ou são crianças, ou são adultos que se prestam a chamar, forjar uma situação. Então, muito bom, eu quero que os nossos deputados, vereadores aí, que fiquem atentos, né, à possibilidade de criar essa multa. Claro que essa situação, não houve uma denúncia, as pessoas viram, acharam aquilo, identificaram, mas essa coisa de fazer trote, de chamar... Não, isso aí tem que pesar no bolso e tem que ficar um registro policial. Não interessa, se ela é da minha casa, se foi a minha filha que é pequena fez isso, eu sou responsável por isso. Porque em algum lugar ela aprendeu. E a senhora foi na linha da lei, dona, porque é feito um BO. Claro, tem que fazer BO, tem que ficar registrado. A pessoa tem que pagar uma multa porque desloca, gasta gasolina, gasta tempo, deixa de atender uma pessoa que efetivamente precisa, né? Por causa dos bobalhões que não tem absolutamente nada para fazer em casa. Porque é estranho, porque aqui a gente vive essa cultura do desencarceramento, né? A gente tem a questão da superlotação e tem muita gente aí que é anti-pessoas presas, né? Mas eu não consigo entender, por exemplo, nos Estados Unidos o cidadão fazer isso é cana, não é cana, inafiançável. É crime contra a nação. Mas aqui quem mata e quem estupra é solto. Porque a gente vive uma cultura do desencarceramento. Então é isso, porque a multa, ok, entendo que algo tenha que ser feito e beleza, é uma multa cara, beleza, mas como que não se sugeriu que um cidadão desse vá parar na cadeia sem fiança imediatamente? Olha o que esse cara está fazendo. Está matando gente via indireta, ele está matando indiretamente. Claro. É baixo, é hediondo, só que aqui... Não dá nada, aqui não dá nada. Dona Magda, eu só queria trazer um desdobramento de uma notícia que eu trouxe semana passada. Por favor. Lembra aquela desfaçatez daquele bônus natalino para a Assembleia Legislativa de São Paulo? Sim. Pois bem, a Justiça suspendeu. Houve, então, aí uma solicitação, né, muita gente se moveu contra isso, acho um absurdo, né? 10 milhões de reais que a Assembleia Legislativa gastaria, então, com servidores, a Justiça Paulista suspendeu, não vai ter bonuzinhos de Natal, vai se contentar já com a grana preta que recebem, não vai ter mais os R$3.100. Marne Barcelos. Lambe o dedo. O senhor Sérgio Cabral
teve a sua delação aprovada. Aprovada. Tá todo mundo tremendo. Meu Deus. Não vai sobrar ninguém, seu Mário. Não vai sobrar. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Não, um já tem um na cadeia que ele. Bom, o Lula disse que está preocupado, né? Porque o Lula, que foi defendido pelo Olívio Dutra, ele era pobre, né? Tinha 23 milhões na conta, mas era pobre, né? Perto dos outros, né, Mário? 23 milhões, roubaram de pá. É pobre, o Lula é pobre e tal. O Fernando Cavendish, aquele que fez a farra dos guardanapos, né? Botar os guardanapos na cabeça. Isso, o Eike Batista, antes se chamava de Ike, agora que ele não está pobre é Eike, né? Então agora virou Eike Batista. E outros tantos aí da política brasileira que estão atemorizados com essa projeção e essa promoção dele. Bom, dentro dessa falhança toda que é a estrutura brasileira, aquilo que foi roubado do Brasil, dizem pelos relatórios propostos que gira em torno de 370 milhões de reais o roubo do senhor Sérgio Só dele, Cabral. né? O roubo do senhor Sérgio Cabral. E ele se compromete a devolver 200 ou 300 milhões, porque o que ele vai devolver, acho que nem o Banco do Brasil tem. De tanto acho dinheiro. Que nem tem, Mário. Eu não sei. Eu sei que ele quer, ele diz que vai devolver tudo, que está arrependido. Ele fala em 300 milhões? 300, deve ser mais. Bom, deve ter mais 200 guardados. Então, existe esse problema, só que toda essa fala, ele tem que estar alicerçada Muito bem, né, Mário? claro, em provas não circunstanciais, testemunhais, papéis, e-mails e todas essas coisas, né? Porque o Sérgio Cabral, que é uma grande exceção, o camarada foi presidente da LERJ, o camarada foi deputado estadual, deputado federal, senador, 2 vezes governador do estado do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro honrou ele, o voto dele. Agora, no dia em que eu vi ele fazer um debate com aquela juíza, que aliás é gaúcha, que foi candidata a governadora pelo Rio de Janeiro, que prendeu os bicheiros do Rio de Janeiro, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dela, e ele estava naquele projeto, ele acabou com ela. Sabe por que ele acabou com ela? Porque ela falou a verdade e ele mentiu. Ele fez aquele enrolation político que as pessoas acreditavam. Porque as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Quando você quer acreditar numa coisa, alguém pode dizer exatamente o contrário. Aqui, essa capa aqui é verde, o camarada diz, não é verde, isso aqui é claro, eu não sei o quê. Cada um acredita. E jamais você pode ser inimigo de alguém que pensa diferente de você. Porque quem pensa diferente de você sempre tem alguma coisa para ensinar. Né? E o ensinamento é básico, o conhecimento é básico, é a vida. A vida é o conhecimento. Nunca aceite que as pessoas duvidem do seu conhecimento. Procure aprender com elas, para que elas possam aprender com você também. E aí, Scantofani? Eu acho que a palavra conhecimento no Brasil é que nem diz os argentinos, é piegas. É que nem eu falar de poesia de Shakespeare aqui. Que aqui no Brasil ninguém está preocupado em conhecimento. Eu talvez seja o cara da bancada que circula em todas as tribos de Porto Alegre. Ninguém quer saber, só querem saber de festa, de champanhe. O pobre só quer saber de cachaça, o rico só quer saber de Punta del Este e o duro de Pinhal. Eles só querem saber disso. Lê, ninguém lê. Eu leio um livro por semana, às vezes 3 por mês. Sou formado em 2 faculdades, tenho um conhecimento altíssimo. Não só em loco, de viagem também, não só na teoria, porque não adianta ser bacana na teoria. Eu sou da teoria e da sarjeta também. E eu fico abismado com a ignorância dessa nossa juventude, é total. Então, energúmeno para eles deve ser um novo pássaro, ou uma nova casa noturna que abriu no Rio de Janeiro. Pelo essa que galera não sabe nada. Eles não vão se ofender, porque eles não sabem o Bolsonaro pode dizer de tudo, essa galera aí é muito pobre de cabeça. Só sabe saber de iPhone, mas de nós iPad, temos um exemplo aqui de uma galera, de uma pessoa jovem, que não é assim que é. Pergunta pra eles qual é a capital do Irã, eles nem sabem. Não sabe. Que é Irã. Eles nem sabem que Irã é uma nova prancha de surf. Chicão Tofani, esse que eu vos falo, eu morei na boca do lixo em São Paulo. O senhor já ouviu falar na boca do lixo em São Paulo? Já, mas não frequentei essa prostitutas, travestis, droga. Eu morei em um Hotel América do Sul, está lá até hoje, Hotel América do Sul. Morei 2 anos nesse hotel. Foi o maior aprendizado da minha vida, porque eu convivi. Eu sei que é o submundo, as coisas, como o senhor falou. Então, eu
pela minha idade e pelos lugares onde eu estive, os países que eu estive, eu conheço bastante a vida. Não, então o senhor tem que me dar razão. Mas eu não estou discordando do senhor. Eu estou me sentindo agredido. Não, mas parei porque agora tu bloqueou. A pessoa inteligente que tu é, que faz esse discurso, tu bloqueou. O Mário tá falando, tá corroborando algumas coisas que tu dissesse e tá acrescentando. Ou tu acha que é só tu que tem que ir 141? Não, é 181 dele. 181. É mais eu o baixei, Einstein. desculpa. Coitado do Einstein tinha 160. É que pra mim é black. Coitado do Einstein tinha só 160. É Black Week. Não, e quero dizer para vocês, tem muita gente culta nessa cidade, tem muita gente que lê nesse estado, tem muita gente que sabe muito e que está nos assistindo agora. Não, e tem mais, o Marne tem total razão, as pessoas têm que começar a tentar fazer o exercício de escutar o pensamento contrário. Porque nem sempre a gente, aliás, quase nunca, né? A gente tem razão, aquela assim, eu tenho a minha verdade e só isso vale. Que seja até sua, somente sua verdade. Não, e porque, Marne Barcelos, tem muita gente que é até enganada nesse processo. Porque, de um outro lado, tem as pessoas que sabem quais são essas verdades que as pessoas estão acreditando e que falam essas verdades porque sabem que as outras pessoas vão aceitar, mas nem sempre elas pensam dessa forma. É verdade. Mas o caso do Paulo Freire é a mesma coisa. Se o Paulo Freire fosse chinês, ele tinha sido fuzilado. Porque ele destruiu o sistema educacional brasileiro. Eu acho que não foi só ele. Mas vamos lá. Tratando, né, de assuntos e conhecimentos, e eu acredito que o Mário e o Chicão tentam expressar dessa forma, é que o conhecimento é algo muito amplo. É algo que não vem somente da vivência de vocês frequentar uma universidade, de você ler um livro. Às vezes a vivência e o conhecimento que se adquire ao longo da vida de pessoas que experienciaram coisas que às vezes um doutor, aquele que está, né, na gestão de uma universidade, nem sabe o que é aquilo. O aprendizado e o conhecimento de quem vive a vida, uma vida complicada, e eu confesso que as pessoas me abordam e falam assim, mas você não sabe o que é não ter um prato de comer, você não sabe o que é precisar de uma maneira desesperada de alguma coisa. Eu falo, eu não compreendo. Então o que eu preciso fazer é sentar, ouvir essa pessoa e compreender o que ela passou e o que levou, o que chegou, por que ela está ali, do jeito que ela está. Eu acho que isso falta, e a gente fala bastante de redes sociais, porque é um mundo perfeito, onde você escuta o que você quer, da maneira que você quer, e só pessoas que falam exatamente o que você quer ouvir. O ato de você sentar com pessoas que discordam, por isso que eu acho que esse programa dá tão certo. Todos nós pensamos de formas diferentes e respeitamos os nossos pensamentos, as nossas divergências, e gostaria de, aproveitando essa onda e trazendo um pouquinho até a minha camisa aqui, menos fake news e mais jornalismo, porque a Associação Rio Grandense de Imprensa, amanhã acontece então o Prêmio Banrisul de Jornalismo, que vai presentear, vai trazer à luz os melhores trabalhos do jornalismo gaúcho. Eu me sinto muito feliz em ser convidada a participar da premiação, sendo uma das pessoas que vai ali gerenciar os prêmios, dividir com grandes nomes do jornalismo, pessoas que me ensinaram muito, inclusive Cristiane Finger e Luiz Adolfo, que foram meus professores, lembraram do meu nome, me chamaram. Então, muito obrigado, que seja amanhã um sucesso, porque iniciativas assim que demonstram que é legal no Brasil. Eu quero aproveitar esse momento, porque eu quero também falar sobre algo bem importante. Eu hoje, na verdade, vou dar para vocês uma dica, né? Vou dar uma sugestão para vocês. Então, vamos prestar atenção naquilo que eu estou dizendo, né? Porque eu quero justamente chamar a atenção de vocês. Parar tudo para chamar a atenção de vocês. A dica é maravilhosa, principalmente para as pessoas que precisam fazer implante dentário. Mas esta condição que eu vou falar agora, é bom que você preste atenção, é só neste mês, ok? Pois a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vai viabilizar o seu implante dentário. E é só neste mês. O que você está esperando? Já passamos a metade do mês. Liga já e faça o seu implante dentário com a facilidade que a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva está lhe oferecendo nesta condição tão especial e neste mês. Ligue para agendar a sua avaliação. O telefone é o 51, prefixo, 3204-3204. Começa pelo telefone. Liga, marca consulta, 3204-3204. E nós sabemos e experienciamos também muitas vezes a importância que existe de criar um sorriso. Porque a vida, tudo mais do que um sorriso, você fazendo isso, você restaura a sua confiança, a sua autoestima. E como sempre, eu trago aqui um forte abraço do Dr. Sorriso. Quem mandou um abraço agora aqui é um amigo da casa que disse que se eu fosse um advogado, aí ele errou, eu seria um brilhante advogado.
o doutor Paulo Guimarães, que é muito amigo de todo mundo. Querido. Eu não seria um bom advogado, sabe por quê, dona Maria? Porque eu tenho um desdobre 0 a 100, eu sou que nem um guepardo, rapidíssimo, e depois eu canso. Eu não conseguiria ficar orando 3 horas para um júri, encher o saco, deixar o cliente engatado e ir embora, sabe? Tá certo, Chicão Teofani. Isso não esperaria nada diferente de ti. Falando em advogado, um que curte a sua profissão, doutor Rucho, a sua manchete. São 38 anos de muita felicidade na advocacia, dona Márcia. A minha manchete, hoje ela é muito menos esportiva, embora trate-se de um esportista, mas também de um político. Hoje, no dia 13 agora de dezembro, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça, que eu faço questão de dividir com vocês, é que o Tribunal de Justiça cassou a decisão de primeiro grau que condenava o Romildo Bolzan Júnior por improbidade administrativa. O que aconteceu? O Romildo Bolzan foi prefeito 3 vezes da cidade de Osório. No seu primeiro mandato, em 93 a 96, num determinado momento, ele suspendeu as execuções fiscais dos seus créditos que a prefeitura teria, porque estava fazendo uma otimização lá dessa questão. Estavam começando as questões de informática e ele suspendeu essas execuções. E o Ministério Público fez uma denúncia contra ele e contra o ministro, seu secretário da Fazenda, né, que repercutiu numa condenação. E o Tribunal de Justiça agora, em muito boa hora, caça essa sentença. Por que eu trouxe essa notícia? Primeiro, porque o Romildo Bolzan Júnior, ele era presidente do PDT, tem este currículo, atualmente é presidente do Grêmio e torna-se, na minha concepção, o próximo candidato ao Palácio Piratini. Por quê? Porque o nosso presidente, o nosso governador atual foi muito sincero e ele cumpriu. Quando ele prefeito Não, ele não vai à reeleição. Quando ele prefeito de Pelotas, ele disse, eu não vou. E mesmo diante de todos os apelos com índice altíssimo, ele não foi. Ele tem outra proposta. Ele veio aqui e está dizendo, não serei. Portanto, é um cenário aberto. Ele vem como uma pessoa proba, com experiência política, experiência no executivo, experiência como político, experiência como presidente de partido e uma pessoa que eu quero dizer assim, que tem trânsito livre entre as torcidas, do lado esportivo, mas também pela sua seriedade na condução dos negócios. Então, por isso que eu trouxe, me parece que é uma notícia, ela é menos esportiva e mais política. Se torna um candidato natural ao governo. E é um grande gestor. É isso. E aí não tem cor de clube, entendeu? Porque o que ele fez, o que ele está fazendo, da maneira que ele administra, sabe, o clube é algo fantástico, né? E foi coisa que ele já mostrou em Osório, enfim, e até o fato de não ter se candidatado, digamos, nessa última eleição, porque ele tinha uma missão com o Grêmio e ele tinha que concluir. Isso para mim já diz muito dele. E para os gremistas agora que ficam ansiados com a notícia, com a possibilidade que eu estou dando, né? Eu lembro que ele foi reeleito agora por um mandato de 3 anos e o governo do estado será daqui 3 anos. Então, os últimos 6 meses ele terá que se desincompatibilizar, assume um vice-presidente pelo estatuto e ele poderá concorrer se assim desejar. Eu amo os nossos telespectadores e vejam uma coisa. Como é bom a gente prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. Olha a pergunta que fizeram para o Marne. Maicon Riso diz assim, como é que é essa história? O Marne morou em um hotel por 2 anos com um travesti? Maravilhoso! Não, que é isso? Marne, é que tu disse que morou num hotel que era de travesti, não que tu morou com travesti. Eu morei num bairro de travesti. Em São Paulo existe a Boca do Lixo e a Boca do Luxo. A Boca que é o Jardim Europa, ali a Avenida Europa. Talvez o amigo não conheça, mas eu conheço bem a Avenida Europa, ali aqueles belos restaurantes ali no melhor bairro Jardins de São Paulo. E morei no centro de São Paulo, na Avenida São João, onde está este hotel. Morei hotel também aqui em Porto Alegre. Morei hotel em Lisboa, um hotel chamado Ritz, que é o melhor Ritz.
Isso não lhe interessa. Que é isso? Eu queria saber onde é que ficava esse hotel em Porto Alegre. Seu Chicão, eu conheço bem os hotéis de Porto Alegre. O Chicão, quando eu começo a rir, porque eu começo a Tem que rir até porque está muito sisudo. Está muito sisudo desde o início. A gente fala as coisas, as pessoas não entendem. Não entende nada. Não é. As pessoas falta cultura, eu falei há pouco. Gente, ele pode até ter feito uma graça. As pessoas falam... As pessoas querem ouvir só aquilo que lhes agrada. Então, quer te colar com travesti. Falando que... Eu vou dizer uma coisa para vocês que vai desagradar todo mundo. Outra? Tu já começou o programa desagradando o mundo? R$ 1.011 o valor médio pago por cada uma das 511.305 passagens utilizadas por funcionários públicos e colaboradores eventuais do governo federal. Este ano, 95% são passagens aéreas. 511.305 passagens. Isto é um abuso, não é um abuso? Eu fico tão feliz da gente estar vivendo num Estado democrático de direito que a gente pode confiar tanto nas instituições. Olha aqui, ó. Abraços para o Ruschel, diz Emílio Freitas. Magda, admiro o Ruschel. Mande um abraço para eles. Estou mandando um abraço para eles. Junto, Acabei de chegar do fórum. Dia de audiências complicadas. Abraços, Emílio Pacheco. Posso aproveitar, então, dona Magda, porque o seu façam. Eu recebi, falamos tanto em cultura hoje, falamos tanto em ler livros, recebi um mimo, eu não consigo nem dizer a pronúncia do autor, Marlene, me socorre, Martin Heidegger. Como é que é, Que é isto a filosofia, identidade e diferença? O seu Mário pode descrever, eu quero mostrar. Esse é um dos grandes autores, um grande filósofo da Alemanha no século passado, que fez um dos maiores livros, um livro de 1000 páginas, né, chamado Sein und Zeit, que significa o tempo, ser e tempo. Ser e tempo, né? Ser e tempo. Esse livro foi considerado por muitos um livro maravilhoso, extraordinário. Ele é meio chato em diversos pontos. Não, tem que falar o que eu acho, né? Mas só que ele é considerado um grande papa da filosofia moderna da Alemanha. Ele cometeu um erro. Logo que o partido nazista assume, aliás, as aulas das escolas nazistas eram assim. No meio da aula, eles cantavam um hino de saudação a Hitler. Hitler é o nosso rei, Hitler, todo mundo. Que batia no ouvido das crianças. Aí fundaram a juventude hitlerista. Mas isso é outra história. Então, ele foi ser reitor de uma universidade nazista. 6 ou 7 meses depois, ele se dá conta daquilo e pede demissão. Tanto é que ele foi banido no pós-guerra, na Alemanha, das universidades dos cursos. Depois, refizeram a vida dele. E ele tinha um relacionamento com uma Hannah Arendt, que é uma filósofa judia espetacular, ela é. E cobravam muito dela o relacionamento com ele, né? E eu disse, mas eu amo esse homem. E os dois se davam muito bem, depois terminaram e tal. Então, Martin Heidegger, ser e tempo, né? Sein und Zeit. Tempo. Faltou só agradecer, seu Marlene, a quem nos privilegiou com esse livro, seu Paulo Custódio, nosso telespectador aqui. E só para o senhor que é do signo de Virgem, eu quero lembrar que Paulo Freire era do signo de Virgem e o técnico internacional também é do signo de Virgem. E olha só, é o Cudê que chega? É o Cudê que chega, é isso, dona? Eu gosto muito. Olha, e já que o Ruschel mandou abraços, enfim, para quem deu o livro, eu quero dizer aos senhores que hoje eu fui ao shopping fazer algumas comprinhas, né? E foi impressionante, né? Eu parecia uma celebridade no meio do shopping, no meio das lojas, porque assim, sabe o bichinho da goiaba quando sai de casa? Na verdade, eu saí para me depilar. Então, cara lavada, qualquer roupa, e fui pro... A senhora não anda com qualquer roupa, não? Não, roupa não, mas eu tava de casa. Mas olha, não é que eles... Então, preciso mandar beijo pro João Batista, que estava em casa, porque lá na loja eu conhecia a Cleusa, a mulher dele. Eu quero mandar um beijo pro Walter, que é o meu fã, porque eu conhecia a Adélia, a mulher dele. E o Gustavo Vitorino não tá aí hoje, mas olha como esse mundo é pequeno. Eu conheci numa outra loja a esposa do seu Mário Lima, aquele que pega no pé do Vitorino. E todos tiraram foto comigo, porque elas diziam que eles não iam acreditar. Então eu conheci a dona Regina,
que estava com a sua filha Luísa. E quero dizer o seguinte, que quando o seu Mário Lima pega no nosso pé, a primeira a reclamar é a Luísa. A Luísa diz, não pode fazer isso, não sei o quê. Então conheci todo mundo. Vou aproveitar a carona, porque estive no supermercado da mesma forma da Magda, assim, saí daquele jeito de manhã cedo. E cruzei com a Salete. Bom, mas tu és homem, né? Não usa assim uma maquiagem e tudo mais. Cruzei com a Salete, uma telespectadora muito simpática, pediu beijos e abraços. E ela disse, te reconheci de costas. Eu de costas? Eu fui pela voz. Eu pelo cabelo. Eu fui pela voz. Então um abraço pra Salete, um abraço também pra Silvana Manfroy, que é de Farroupilha, que mandou para as meninas da bancada uma lembrancinha, um cachepô feito à mão, lindo, maravilhoso. Cachepô. Chama-se cachepô. Cachepô, mas lindo, com motivo natalino. Olha, das coisas mais bonitas que eu já vi. Tu fizesse uma injustiça com o Marconi, porque se tu demora pra te arrumar, esse cabelo do Marconi, tu não acha que é rápido pra fazer isso aí? Ele tá só se fazendo, que acorda lindo, assim, desse jeito. Quanto tempo, Marconi, pra preparar esse cabelo assim? Porque eu vi do lado vai pra frente, os do meio vão pra cima. Tá querendo aprender. Que perigo. Uns 3 ou 20 minutos. 3 ou 20 minutos. Dona Magda, eu queria mandar um abraço pro Paulo Oliveira, que é Uber. Ele me abordou numa situação muito curiosa. Ele parou do meu lado e disse, eu já carreguei tua esposa. Opa! Oi, isso é pra brigar ou pra achar bom? Eu já me armei já. Claro, já, completamente. E aí depois explicou a situação, claro, a gente deu risada. Né? Um cara agradabilíssimo, divertidíssimo. Ele deu risada depois que ele falou isso. Então, um cidadão acima da média, muito educado. Um beijo pra ti, Paulo. Ai, que amor, mandou beijinho. Minha mãe me ensinou bem. Mamãe ensinou, Consegui me tornar de uns tempos pra cá um cidadão. Foi de daí que veio o Sugar Daddy? O Sugar Daddy. Que ela voltou. Mamãe passou açúcar em mim. Mamãe passou açúcar em mim. Não é isso? A gente tá indo, né? Tá indo tão bem. Dona Magda, eu queria fazer só uma citação. Faça. Em respeito a Carol Heller. Você não vai ver isso, provavelmente, porque a indignação é seletiva, né? Uma mulher, uma lésbica, só que ela é apoiadora de Bolsonaro, militante de Bolsonaro, apanhou grosseiramente, violentamente, foi extremamente agredida. E eu deixar aqui a minha menção de repúdio a grupos feministas e LGBT, que eles, sei lá quais são as siglas, então, que fizeram Mas todo esse grupo tipo que fez isso? Sim, porque ela é bolsonarista, é como o Diego Hipólito, né? Mas que Agora eles têm uma gíria que é cancelem este não sei o que. Então, pro Diego Hipólito, eles disseram cancelem esse gay, né? Não representa... Aí não é mais. Mas por que ela foi agredida? Tem um motivo específico? Porque ela é bolsonarista, ele disse. Não, mas talvez tenha algum discurso, alguma postagem. Mas que seja, né? Não, claro, não justifica. Mas o motivo é porque ela é bolsonarista. De lado nenhum, né? O meu repúdio é a imprensa, né, que mostra a indignação absolutamente seletiva. Você não viu uma nota a respeito nos grandes portais. Uma mulher lésbica, né, que a gente imagina, poxa, vai ter uma repercussão. Né? Silêncio. Um ou outro portal aí que se prestou a fazer jornalismo e não panfletagem, né? Então fica aqui, eu acabei, né, no decorrer desses últimos anos, mantendo um contato com a Carol. Acabei me tornando amigo dela. Poucas vezes eu tive contato presente com ela, mas virtualmente a gente mantém bastante. Ela mora fora do país, mora nos Estados Unidos. E então fica aqui, né, a minha citação em relação... E ela foi agredida no Brasil? Foi agredida no Brasil. Ela, quando estava aqui, né, acho que em função de final de ano... Sim, ela estava com a sua namorada. E a rapaziada chegou descendo o braço, mas apanhou muito, ela está muito machucada, fez uma série de exames, está aos poucos recuperando até a condição de falar. Imagina, que horror! E ficou por isso mesmo? Assim, você tem que garimpar para encontrar uma notícia a respeito. Tu tens toda a razão, Marconi. Sem dúvida alguma, tens toda a razão. E eu também tenho toda a razão. Por que tu tem toda a razão? Eu escolhi fazer a tal da Slim. A Slim é aquela massagem, eu tô louca pra ir fazer. Assim, te prepara. E dói até a alma? Não dói tanto. É um misto, assim, de drenagem linfática com a modeladora. A modeladora dói um pouquinho mais. Quando elas passam mãozinha assim, só com os... Mas é bom, gente. É bom, tá chegando o verão. Quer dizer, o verão já tá aí, né? Já é Natal, daqui a pouco já tem o Carnaval e tudo mais. E aí você precisa ficar em forma. E a Slim é uma boa dica lá no A Mamãe 3 Figueiras. Me segue nas redes sociais e você terá todas as informações. Vou ter que te seguir nas redes sociais. Vamos a um momento mais do que cultural no nosso programa, né, Marco Barcelos? Momento cult.
Tu já foi tão achincalhado no começo do programa, agora pode ser que tu melhore. Olha, Mário, só tinha um que tinha te elogiado, eu até declinei de ler. Não tem problema. O resto tudo tinha desculhambado. Será que o público apenas é de 35 direita? universidades no mundo reconhecem, só 35 mas ele serve para lá, mas pra cá não serve. Parou, não é para relembrar, é para cavocar a ferida. 1777, um ano após a independência dos Estados Unidos, a França reconhece, foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1777. E por quê? Porque a França ajuda os chamados rebeldes americanos, da colônia americana, a lutarem contra a Inglaterra, inclusive com a presença de generais franceses, com a presença de soldados franceses que ajudaram em diversos pontos, inclusive na época da Louisiana, né, que é do rei Luís, depois os Estados Unidos compra do rei Luís XVI francês. Também hoje o primeiro voo em 1935 do DC-3, um avião que voa até hoje, né? Que foi o grande avião da Segunda Guerra Mundial. Eles fazem voo de linha na África ainda. Pô, mano, imagino, né? Bom, quero falar desta figura fantástica rapidamente, Érico Veríssimo, que estaria de aniversário hoje. Faleceu aos 74 anos, em 1975. Está aqui a imagem desse livro México, que é uma viagem pelo México. Se você não conhece o México, leia esse livro. Esse livro foi editado pela editora O Globo e os direitos pertencem à família do Érico Veríssimo, mas esse livro aqui foi editado nos Estados Unidos. Esse livro é americano, foi editado nos Estados Unidos, em português nos Estados Unidos. E é uma viagem que ele faz pelo México, acompanhado da dona Mafalda, a esposa do Érico Veríssimo. Ele conta com detalhes riquíssimos a sua viagem pelo México, os diversos estados mexicanos, etc. Bons tempos aqueles do México. Sim, México maravilhoso e tal. E eu recomendo esse livro, aniversário do Érico Veríssimo, na minha modesta opinião, o maior, junto com Jorge Amado, os dois grandes escritores deste país. Vamos ver aqui, perdi a página, depois de falar do Érico Veríssimo, poucos aniversariantes. José Lutzenberger. Eu tive o prazer de conversar uma vez com o José Lutzenberger, eu estou num bar. À noite ele estava com a filha dele, eu vi aquela figura, né? Eu tipo, tem que cumprimentar o Zé, né? Cara de pau como eu sou. Fui lá, tudo bem, seu José Lutzenberger, ecologia e tal. Um homem preocupado com o meio ambiente, foi uma figura fantástica. Outra figura fantástica, que esse eu não conheci, não tive o privilégio de apertar a sua mão, mas gostaria, por ter sido um grande arquiteto, sendo um grande arquiteto, por ter construído a nova Curitiba, que é o Jaime Lerner. Jaime Lerner, essa figura está fazendo orla, né? Isso, a nossa orla, que trouxe tudo que ele podia trazer de melhor da Europa, aplicou em Curitiba, foi governador do estado do Paraná, me parece que 3 vezes prefeito da cidade de Curitiba, o Jaime Lerner. Esse o Chicão conhece bem. René Simões, Chicão. René Simões era um técnico meia boca. Um técnico? Técnico de futebol. Bom, meu querido amigo Giliar, eu achei que seria o sucessor do Roberto Carlos. Aí ele inventou de casar, tipo Chicão Tofani. Aí casou e mudou a vida dele. Está completando hoje 63. Mudou para pior? Ele casou com amor, conhecia a esposa dele, o Giliar fez bem. Hoje casou e mudou. Sobrou. Eu estou esperando. Meu amigo Giliar, 63 anos. Né? Abraço, Giliar. Eu sei que tem repercussão esse programa lá em São Paulo. E esta mulher que eu vou falar agora... Mila Jovovich, completando hoje 44 anos. Esta mulher é lindíssima e uma maravilhosa atriz também de aniversário. 1,80 m. Quanto que ela tem? 1,80 m. 1,80 m, é uma mulher linda. Bom, são esses aniversariantes, são poucos aniversariantes, como eu disse. Mas hoje Francisco... não é o Papa Francisco também que faz aniversário? O Papa Francisco também, a senhora vai falar. O Papa Francisco. A culpa é tua, cara. Não, mas eu perguntei se ele ia falar no Papa Francisco. Mas ele, que ela combinou com ele. Quando tu for falar dos aniversariantes, que tu vai falar do Papa Francisco, eu vou falar lá do Papa Francisco. Que, aliás, hoje assinou... Ele é de esquerda, né? Tu sabe que as pessoas que nos assistem, que são a maioria de direita, não gostam do Papa Francisco, assim como não gostam de outros, né? Porque ele tem uma visão mais à esquerda. Mas, enfim, fazer o quê? Papa Francisco, brincadeiras à parte, fez um trabalho muito importante no dia de hoje. Ele assinou um documento que aboliu o segredo pontifício em casos de abuso sexual cometido por clérigos. O que acontece? Clérigos...
Ele, diferente dele, os outros papas, eles colocaram como segredo do Vaticano aquelas questões que envolvem exatamente o abuso de crianças e adolescentes. E agora o documento fala que aqueles que tiverem conhecimento de qualquer abuso por parte daquelas pessoas que estão dentro da Igreja Católica devem, na hora, mandar às autoridades o caso para esse caso ser investigado. Então, ele abre as portas, a não ser que o segredo tenha sido contado em confissão, em confissão, aí não. Pode. Mas se não for investigações em confissão, e coisas, tudo permitido. Tudo permitido. Então, ele realmente dá um passo à frente nessa busca incessante de realmente acabar com essa questão dos abusos sexuais que todos nós sabemos que são recorrentes dentro da Igreja Católica. E, curiosamente, nesse mesmo dia, na Argentina, o padre Eduardo Lorenzo suicidaram ele lá. Suicidaram ele lá? Foi encontrado morto. Ele vinha respondendo já algumas questões justamente por abuso de crianças, de menores, e deu-se a ele a pena que deve se dar a todo abusador, né? Acabou, não vai abusar mais. Aprendeu agora da pior maneira e, por via das dúvidas, suicídio. Tá suicidado, porque também não vai se perder. O Marconi é radical, né? Olha aqui, ó. Pois não, doutor. Não, pode, Pedro. Não, entre a senhora e eu, não. Não, é que eu quero mudar de assunto, porque eu tenho ainda três... Nós temos três assuntos ainda para ser tratados. Nós vamos falar. Então eu vou deixar a senhora dar sequência no trabalho e eu volto. Então tá. A tua manchete, Ana. Eu ia falar sobre o assunto, que é a questão, né? Se falar rápido... Não, para quem acompanhou aquele filme, né, que ficou muito popular, até concorreu ao Oscar, ganhou algumas estatuetas, o Spotlight, que trata justamente dessa rede de comunicação que existia, porque essas pessoas, pelo segredo clérigo que existia, esses padres não poderiam ser expostos. Ninguém sabia quem eram essas pessoas envolvidas. As pessoas comentavam, até buscavam meios de comunicação, os meios simplesmente, vamos deixar para outra hora, vamos ver em outra possibilidade. Quando os jornalistas começaram a investigar, viram que os abusadores apenas mudavam de igrejas, de locais nos Estados Unidos, e depois se viu que isso era comum em todo o mundo. Mas falando até de tentar colocar panos quentes e tentar evitar que as pessoas entrem em polêmica, o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou, na realidade, uma resolução que trata da regulamentação de postagens nas redes sociais dos juízes. Isso porque a gente trouxe na questão das eleições, investigações, como isso está prejudicando a questão da imparcialidade dessas pessoas na hora de julgar as coisas, de ter uma opinião sobre algo. Então, não, porque ele é assim, porque ele é de esquerda, porque ele é de direita, então o processo não está adequado, não é assim que ele precisa ser. Quem teve a ideia dessa proposta é o presidente, então, do Conselho, que é o ministro Dias Toffoli, e ele entendeu que todos podem ter opinião, mas não se pode manifestar suas preferências nas redes sociais, porque temos que prezar pela sua imparcialidade, pela imparcialidade dos juízes. Já o Luciano Frota, que foi contra essa resolução, ele coloca assim: então quer dizer que o juiz não pode ter a sua opinião, qualquer coisa que nós postamos pode ser interpretado como opinião. Claro, isso é um claro cercamento da liberdade de expressão de cada um. Foi uma matéria que dividiu bastante as opiniões, foram 7 a favor, 3 contra, mas 2 ainda aprovaram com algumas restrições na questão de como vai se fiscalizar isso, o que pode, o que não pode colocar. Até foi feito um manual, esse manual passou por uma revisão, alguns entendem ainda que é você diminuir a liberdade de expressão de um magistrado, mas mesmo assim agora então se pensa em como vai se dar sequência a este projeto, a essa resolução. Ana, eu queria te dizer que eu vi essa discussão e acompanhei, é difícil se manifestar sobre ela. Eu ainda teria uma terceira linha, que seria a minha, que eu acho que o juiz é como todos nós, ele tem, como diz o Chicão, ele é um CPF, ele tem direito de ter a manifestação, desde que ele tivesse a ética de se declarar impedidos quando um caso lhe surgisse. O que nós estamos vendo aqui, é as pessoas opinando. O caso que eu vou trazer da desembargadora aqui, a postura, por exemplo, que essa mulher teve, ela demonstra que ela não tem a mínima condição de julgar processo nenhum que envolva a política, porque ela está fervorosamente com uma linha. Então, eu acho, respondendo às duas proposições, Ana, acho que por que um juiz não pode
Por que um juiz não pode se manifestar? Ele tem todo o direito. Mas quando vem um processo que envolva a linha ideológica ou que tenha manifestação, olha, esse processo eu me dou impedido. Em todas as áreas tem isso, né? Nós temos o nosso conselho da OAB, sexta-feira tivemos sessão, algumas matérias, não, essa matéria eu me dou por impedido, porque publicamente tu foi para as redes sociais. Tu tem que ser ético. Falta ética. Isso. Eu acho que é a terceira linha, dona. Eu acho impossível que alguém como ela fizesse isso. Só pelo que ela disse, se percebe que ela não teria o discernimento. Tu tá falando da juíza. Da juíza. Esse que é o perigo, Marconi. Esse que é o perigo. Agora, a questão de cercear a liberdade de manifestar para nivelar por baixo, né, aí eu não gosto. Eu cresci sempre ouvindo da minha mãe, não importa se... mãe, mas fulano não entendeu, quem sabe eu mudo. Não importa. Se o fulano não entendeu, a culpa não é tua. Então, esse negócio de, mas é que podem me interpretar, não me importo. Não estou falando para ignorantes. Esforcem-se para entender. Sim. Esse é o resultado negativo de um país que praticou uma ode à ignorância e o que eu chamo, né, nos últimos anos, da geração do não me acorrege, que é assim que nós vive. Sabe? É assim. Então, assim, eu não posso falar tal coisa porque pode ser que fulano entenda mal. Querido, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que tu te propõe a entender. Pelo que tu entendes. Então, cercear a liberdade porque pode ser que alguém venha a interpretar, aí eu não consigo gostar. Roberta, a tua manchete, por favor. Sim, nós estamos num momento que o trabalho informal é quem tem assegurado a renda de muitos brasileiros. A tal ponto que, segundo o IBGE, são 38 milhões de informais no nosso país. Isso significa que é um trabalho sem carteira assinada ou também sem CNPJ. Isso equivale a 41% do total de ocupados, ou seja, 93,8 milhões de pessoas. 4 em cada 10 trabalhadores no país é do emprego informal. E por que esses dados são importantes? Porque agora é uma época que muitas pessoas estão conseguindo um emprego informal justamente para ajustar uma situação no comércio, na indústria, que quer um emprego, que quer buscar profissionais por um determinado tempo, um trabalho temporário. E aí é que vem, é a grande chance da pessoa mostrar as suas eficiências, os seus talentos e tentar segurar uma possibilidade de um emprego formal. Os dados dessa semana toda tá vindo de vários dados muito positivos da economia. Tudo leva a crer que para 2020 nós vamos ter uma economia pujante e o emprego formal é o último da cadeia que vai melhorar os números. Então, é muito possível que nós vamos ver muitos brasileiros tendo que apresentar o seu primeiro currículo ou tendo que dizer para a pessoa que, olha, o que eu fiz nesses últimos anos foi cuidar dos meus filhos, eu fiquei só estudando, ou eu trabalhei numa oportunidade de uma situação muito atípica, fora do que eu tenho talento. Coloque isso no currículo. Eu conversei e pesquisei sobre esse assunto e hoje até eu li uma reportagem num grande canal de comunicação que colocava isso, dito assim, coloque no currículo o trabalho informal. Por quê? Não importa se tu fizeste esse trabalho formalizado ou informal. Tu dedicaste, tu tens um talento, tu tivestes algum propósito, isso é que vai ser considerado para te assegurar um emprego formal. Então tá aí uma dica nesse momento importante que talvez ajude muitas pessoas. Te atrapalhei, desculpa. Eu fiz um movimento aqui atrapalhando o Roberto sem querer. Não era contigo, era com Dona Maia, eu tenho só o Marconi falar sobre isso. Curiosidade de conhecer empresas que trabalhem assim, que são empresas, é claro, que são de ponta, empresas que estão já no próximo século, porque no geral... O que está lá no primeiro quesito do classificados lá, experiência registrada em carteira. Você vai botar, mas eu passei esse ano cuidando dos meus filhos. É verdade. E aí, tu vai contribuir como no departamento financeiro? Experiência em fraude. E o contas a pagar, meu querido. É o lançamento aqui que tem que lançar no sistema. O sistema SAP, tu consegue trabalhar? Sim, não, mas eu passei o último ano fazendo trabalho voluntário com a ONG das plantinhas. Mas meu tu amigo, sabes,
Mas assim, ó, o que acontece? Muitas pessoas estão com vergonha de apresentar currículos que têm hiatos, ou seja, conseguiu um emprego agora, mas ele tem que justificar o que ele fez nos últimos 4 anos. 2014 e 2016 foi aterrorizante. Eu acho que melhor por ser isso, honesto. por isso não tem mistério. E aí é que Eu tá. estive desempregado. Tem que botar. Agora, encher currículo com eu cuidei de plantas, Assim, eu se ajudei tu idosos. tem uma situação estável no país, tu pode até ter vergonha de ter ficado desempregado um tempo, mas no país onde a Eu teria exceção mais é a pessoa estar vergonha. empregada. Eu, Rafael, honestamente, eu teria mais vergonha de preencher currículo com isso. O que, Honestamente, na verdade, seria uma encheção de murcilha sem tamanho. O que, na verdade, eles estão dizendo, e que eu acho que é fundamental, propósito e principalmente competência e motivação é o que vai valer. Por quê? Tem uma massa de funcionários que vão precisar se qualificar para os próximos anos. A empresa, a indústria, que é quem está formal, comprando emprego formal, que é quem realmente assina a carteira, já tem precificado nos seus balanços que nos próximos anos vai investir em qualificação. Então, isso é importante para aquele funcionário que ele está ali pegando um bico, chegou a chance, ele morre de vergonha de dizer, eu cuidei de criança, coloca isso. Mas coloca com respeito, tipo, olha, eu tive que cuidar de criança ou só me sobrou isso. Evita aquela situação que muitos estão dizendo que tem vergonha de apresentar o currículo, não vai apresentar o currículo, mente, que é o pior, entende? Marlene Barcelos, o que você queria dizer? 2 assuntos rápidos. Primeiro, eu tenho muitos amigos em São Paulo, eu morei muitos anos em São Paulo, e um deles é corretor de imóveis. Ele diz que é impressionante que se vende apartamento de 20, 25 milhões de reais. 20, eu não posso entender isso. Mas não, as pessoas compram. É que São Paulo é um isso. Tudo bem que São Paulo é outro mundo, mas é igual, né, gente? Eu morei muitos anos na Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição é considerado o metro quadrado mais caro de São Paulo. Na boca do lixo ou do luxo? Sim, mas é por isso que eu disse. Por isso que ele disse, ele conhece o luxo e o luxo. Eu conheço os dois lados. Sentar, a Praça Pereira Coutinho, olhar um apartamento de 1.200 metros quadrados, Então, ele disse que está indo bem. Esse tipo de apartamento dele. Agora, aquele apartamento meio forreca, de 200, 300 mil lá em São Paulo, não está vendendo tanto, mas diz que está se recuperando o mercado imobiliário em São Paulo. E quando São Paulo respira, o resto do país, né? Marlene, sabe que tu tem razão? A segunda cidade que mais vende Ferrari no mundo é São Paulo. É primeiro Nova York, depois São Paulo, na frente de Los Angeles. Sobre o senhor Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral tem rede de televisão no Rio de Janeiro que está tremendo. E eu vou explicar por quê, Roberto. Ele ligava para o diretor, demite esse jornalista. Muito jornalista foi demitido por causa do Sérgio Cabral. E esta rede, ou 2 redes, não sei, né, de televisão, não sei quais são as televisões, estão com medo dessas revelações. Ele vai contar quem foi e qual a televisão. Você vai reduzir a pena dele? Sim, claro. Mas ele vai se livrar? Não. 500 anos. Fala. Dona Magda, uma matéria que vai permear as discussões, o PSL, que está num conflito enorme, né? 26 deputados entraram hoje no Tribunal Superior Eleitoral pedindo autorização para sair do PSL. Como é o primeiro caso, ele tem que ser por justa causa, ele tem que provar a justa causa para que ele não perca o mandato. Sim. É o que diz a lei expressa, né? Então, esses deputados estão dizendo que não tem mais abertura dentro do partido, que o partido mudou a linha ideológica, que estão sendo perseguidos. Essas são as razões que levam. Por que eu digo? Porque ele, na verdade, essa lei ela foi criada para evitar aquele troca-troca que a gente via, aquela venda de mandato, né? Vou para lá, vou para cá, recebo X aqui. Então foi terminado isso. Ele só pode se transferir 6 meses antes de uma eleição. Mas a única exceção é esse caso do justa causa. E o que está se vendo aqui é que 26 deputados, então, do PSL entraram com isso e o Tribunal Superior Eleitoral está com o abacaxi e vai ter que manifestar. Se ele acolher, não há dúvida que vai vir uma debandada de partidos. Então a gente aguarda com muita ansiedade para ver como é que vão descascar o abacaxi, dona Magda, especialmente porque esse é o partido, a segunda maior bancada da Câmara Federal, né? Vai ter uma repercussão muito grande. Marconi. Eu estou ansiosa. Fala, está ansiosa com o quê? Muito ansiosa. Acabei de abrir aqui o @atualidades.pampa lá, o nosso Instagram. E veio um vídeo do Marlene Barcelos dando pistas do amigo secreto dele. Se você quiser saber mais sobre o amigo secreto, acessa lá as nossas redes sociais.
E aí, as pessoas já começaram a se manifestar a respeito do amigo secreto do Omar de Barcelos, que eles acreditam ser o amigo secreto. E quem é que eles Mas não acreditam? vou contar, né? Tem que entrar lá na rede social, @atualidades.pampa. Aí é muita penitência pro Marley, né? O Vitor deixou a barriguinha dele. O Marley pegou Deixou a barriguinha. Olha aqui, ó. Marconi sensacional, diz o Rindo até a Lua. Nosso Estado Democrático de Direito é fantástico. KKKKK, Everton Nascimento de Novo Hamburgo. E o seu Arli Aguiar Ribeiro diz o seguinte: acompanho este programa atentamente e ao comentarem sobre o ex-prefeito de Osório, Dr. Romildo Bolzan Júnior, assino embaixo tudo que comentaram. Sou natural de Osório, moro há 19 anos em Porto Alegre e realmente ele foi um grande administrador. Arrumou a cidade e organizou-a. E o Dilon Camilo, desde o começo, me dizia: boa noite, Magda. Hoje é dia para lembrar e homenagear o Esporte Clube Internacional, campeão do mundo FIFA. São 13 anos desta conquista colorada. Poucos têm, muitos querem. Dilon, eu fui deixando para daqui a pouco ficou no final. Marconi é a coisa que o Gabiru fez na vida, né? Depois o Internacional é tão ingrato que não tem estátua pro Gabiru, não tem emprego pro Gabiru. Sim, o Gabiru estava em Bagé com problema de saúde até. Na realidade, torcedores que acolheram ele, pagam as despesas, né, oportunizam que ele tenha uma casa. A gente coloca que essa vivência do futebol, onde na época não se ganhavam tanto dinheiro, não eram salários astronômicos, ou aqueles que ganhavam um pouquinho a mais já não sabiam investir. Gabiru é sobrenome ou nome? É um nome de um rato, Gabiru. É o apelido do jogador. Sobrenome E Gabiru. por falar em internacional, Fala. Nesta quarta-feira chega a Gabiru Porto Alegre. Desculpe, o Gabiru não é rato, não, rapaz. É um Gabiru, tipo de rato. o homem Gabiru. Gabiru é um ser pequeno, de 1,40 m. Existia no Nordeste. O Chicão tá nos aplicando, mano. Não tá aplicando nada. A Carla vai ver. Eu vou procurar. Tudo tem limite, o Chicão nos aplicando. Ô, Chicão, tu é meu ídolo, Chicão, não me aplica. É minha neta favorita. Quer desconstruir. Deixa a neta favorita do Mário falar. Mas vai gostar, mas o Mário vai gostar dessa informação, ele já sabe, ele já Daqui a pouco vai ter um programa. Cudê, então, chega nesta quarta-feira na cidade de Porto Alegre, vai chegar na parte ali da noite, o torcedor colorado supostamente, a gente fica no aguardo se vai ou não vai prestigiar, se ele vai ganhar o carinho da torcida, esse primeiro contato, mas muita ansiosidade quando se tratando do novo técnico do Esporte Clube Internacional, depois dessa novela não contrata, ele finalmente chega quarta-feira e já começa a montar seu elenco. Domingo, lance de craque, quem puder participar dessa baita iniciativa do D'Alessandro e ter o primeiro, bisoiadinha no trabalho do Guerreiro, do D'Alessandro e do Cudê. Muito bem. Atenção, que agora nós matamos a cobra e mostramos o pau. O que é Gabiru? Diz o senhor Google, que tem 191 de QI. Senhor Google. 200. Diz assim, ó, Gabiru, que ou quem age com esperteza, patife, bilontra, malandro. Segunda opção, que ou quem é alegre, brincalhão, travesso, gaiato. É, o homem Vocês Gabiru. não sabem nada. E estão nos aplicando. Não, foram dois. Foram dois desmascarados. Não, acabou. É o Mickey, o rato brincalhão, o Mickey Saber o que diz o Aurélio. Quer ver o orelhão. Traz o Aurélio. Não, tem Aurélio aí, ó. Vai no Aurélio aí. Gabiru Aurélio. Agora fui. Gabiru Aurélio, agora nós vamos resolver Mas é nossa nome ou vida. sobrenome, afinal? É que eu acho que é pago o É Aurélio. apelido, musa. Não, Aurélio. Eu não posso elogiar as pessoas. Mas isso aqui virou uma retaliação. Tu elogia pegar o Vitorino outro. todo dia. Mas o Que quê? homem bonito, esbelto. Quem que é bonito? Ele elogia o Vitorino, não posso chamar Mas ela de Agora o já macaco, teve quando outro. se coça, que é chumbo, né? Patife, Aí ele vem... velhaco. Velhaco. Patife e velhaco, diz o- Gaiato. Gaiato. Rato preto. Olha aí como eu Só que não é o Aurélio. Tá bom? Já fui considerado o terceiro homem mais sexy do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, você... Tá bom? E Bebê Johnson. Parou? 4 horas. Parou, Bebê Johnson. Parou. Acabou o programa. Termina esse programa, não. Não, Pelo amor de Deus. antes de terminar, a gente reconheceu. Botou o rabinho no meio das pernas e vai embora pra casa. Beijo, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa.